Fala galera, beleza? Mais uma questãozinha aí para nós aí, tá? Vamos lá? É uma questão da SpaceX, essa é a questão de 2023 para ingressantes em 2024. Uma questão que envolve algo que a gente bate no cursinho, bate nas aulas particulares, que é teorema do impulso, conservação da quantidade de movimento. A gente sempre fala que tem muita conservação de energia, coisas que caem sempre. Aí nós temos aí o impulso, né? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos ver como é que a gente resolve essa questão? Então, lendo aí a questão, galerinha, olha lá. O gráfico 1 fornece a intensidade da força resultante F sobre uma moto de 160 kg. Então anota aí no cantinho que a gente vai subir a tela. 160 é a massa da moto. Em função do tempo t. Então você está vendo aqui como é que uma força está variando com o passar do tempo. É uma força que aumenta, vai de 0 a 10 newton, depois vai de 10 newton para 0 em 20 segundos, ok? Está aí o gráfico. O gráfico está associado apenas aos primeiros 20 segundos de movimento da moto. O gráfico 2 fornece o módulo da velocidade v da moto, né, em função do tempo t entre 20 segundos e 25. Então esse gráfico é a aplicação da força de um instante 0 até o instante 20 segundos. Aí a força deixa de agir, passa a agir uma força que deve estar freando o corpo, né, resistência, uma força resistiva qualquer, e essa velocidade começa a cair para zero, dos 20 segundos em diante. Sabendo que toda a sua trajetória retilínea e a variação da quantidade de movimento entre os instantes 23 segundos e 25 segundos, né, em unidades do Sistema Internacional, ele quer saber quanto vale, ok? Então é isso, ele te dá um gráfico de como uma força está agindo sobre um corpo nos primeiros 20 segundos, essa força deixa de agir, alguma outra força resistiva começa a agir sobre o corpo e ele vai parar, né? Ele vai parar, a velocidade vai para zero. Ele quer saber a variação da quantidade de movimento entre 23 e 25 segundos. Tudo bem? Então vamos lá? É o teorema do impulso que está aqui por trás. O que a gente vai fazer? Com esse gráfico a gente vai determinar a área dele, né? Como o gráfico é força por tempo, essa área contém, né, força vezes tempo delimitado por uma função. Então como é que varia essa força vezes tempo? E força vezes tempo é impulso. Tá? Então eu posso calcular o impulso, né, pela área do gráfico. A gente diz que o impulso é numericamente igual à área. Então essa área aqui que vocês estão vendo. E é uma área fácil de calcular, né? Como é que calcula essa área? Simplesmente é um triângulo. Vamos calcular aqui em cima, vamos aproveitar esse cantinho, vamos começar aqui por cima. Primeira coisa que a gente vai calcular é esse impulso. Então o impulso vai ser numericamente igual à área. Numericamente igual à área. Então vamos lá. É uma área fácil de calcular, é um triângulo, base vezes altura, né? 20 vezes a altura, que é 10. Aqui já contém o newton segundos, dividido por 2. Então você tem aí 200 por 2 é 100. Você acabou de achar um impulso. O impulso vai ser 100 newtons segundos. Ok? Impulso calculado. Professor, o que eu vou fazer com esse impulso? Bom, pelo teorema do impulso, impulso é igual à variação da quantidade de movimento, lembra? A gente escrevia isso muito no cursinho, quem é aluno meu, a gente cansa de escrever esse tipo de coisa no quadro, né? Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então vamos lá. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento, então o impulso é mv final, mv é a quantidade de movimento, menos mv inicial, para achar essa variação. Bom, o impulso eu já tenho, ele vale 100. A massa é 160, tá aqui. E a velocidade v é a velocidade que ele adquire, que é esse v1 aqui do outro gráfico. Vou até colocar, é esse v1, tá? A massa é 160, ela parte do repouso, né? Eu devia ter marcado aqui em algum lugar, porque é uma informação extremamente importante. A moto parte do repouso, tá? Por isso que eu vou dizer que a quantidade de movimento aqui, mv0, ela vale 0 no início.
Bom, fazendo a conta aqui, quem é esse V1? Que é a velocidade que a moto atingiu depois desses 20 segundos de aplicação desta força variável. Essa é a velocidade V1, tá? Então vai dar 100 sobre 160, 10 sobre 16, ou se você simplificar, esse V1 vai dar 10 sobre 16, 5 oitavos de metros por segundo, ok? Essa é a velocidade. Então a gente achou esse V1 aqui, ó. Esse V1 é o 5 oitavo. O que eu quero agora, galera? Eu quero achar uma outra velocidade que ele tem no instante. Veja bem, não perde o foco aqui. A pergunta é a variação da quantidade de movimento entre 23 e 25 segundos. No tempo 25 segundos, eu sei que a velocidade dele é zero. Eu preciso saber a velocidade dele em 23 para que eu possa achar a variação da quantidade de movimento. Mas em 23, qual que é essa velocidade? Eu não sei, né? 23 estaria mais ou menos aqui, sei lá, né? Mais ou menos aqui o meu 23, se eu levo lá no gráfico. Quanto vale essa velocidade? Eu não tenho a mínima ideia. Vamos calcular ela primeiro? Eu preciso dela, tá? Vamos chamar essa velocidade aqui de, lá é V1, vamos chamar aqui de V2, ok? Para calcular esse V2, tem gente que gosta de fazer aqui por proporção aqui de triângulo, semelhança de triângulo, mas eu não vou fazer assim. Eu vou achar a aceleração primeiro, tá? Eu vou calcular a aceleração. Como é que eu vou calcular a aceleração? Veja que a velocidade é V1, ela vai cair para zero. Então eu vou fazer variação de velocidade, né? Aceleração é a taxa de variação de velocidade, a velocidade final menos a velocidade inicial. Professor, mas para que você vai achar a aceleração? Achando a aceleração, eu acho essa velocidade no instante 23 segundos aqui. Então 0 menos V1, e o V1 a gente já sabe, dividido pelo intervalo de tempo, que é o intervalo de tempo que a velocidade V1 foi para zero, é o tempo de 20 até 25, que é 5 segundos. Se eu fizer essa continha, né, esse V1, 0 menos V1, vai dar menos, essa resposta é uma desaceleração. Esse V1 a gente acabou de calcular, é 5 oitavos, e eu vou dividir isso por 5, né, daquele tombo, aquela coisinha lá que você aprende lá na matemática. Então isso aqui vai dar menos 1 oitavo de metros por segundo ao quadrado. Pronto, eu achei a minha aceleração. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular qual é a velocidade que eu tenho no instante 23 segundos, tá? E eu estou chamando essa velocidade aqui de V2. Qual é a velocidade que eu tenho nesse instante? Porque aí eu posso calcular a variação da quantidade de movimento entre 23 e 25. Para calcular essa velocidade em V2, tá? Se você aí, eu vejo professores corrigindo aí, usa semelhança de triângulo, tudo bem. Se você prefere, fica à vontade. O que eu vou fazer? Vou usar essa aceleração. E vou pensar entre V1, que é uma velocidade conhecida, e V2, a velocidade que eu quero descobrir. Então vai ficar assim, ó. Usando essa aceleração que a gente já conhece, vamos fazer o seguinte. Aceleração, eu sei, vamos lá, vamos usar de novo o que eu já usei em cima, ΔV sobre ΔT. Aceleração é variação da velocidade no tempo. Aceleração eu achei como menos 1 oitavo. Quem é o ΔV? Né? Vamos lá no gráfico, vamos dar uma olhada. Eu estou chamando essa velocidade de final, que eu quero saber, e essa de inicial. Ele inicia com velocidade de 5 oitavos e a velocidade cai para V2, né? V2 é a velocidade final. Então a velocidade final é V2 menos o V1, que era o 5 oitavos. E tudo isso divide pelo intervalo de tempo. Opa, vamos lá no gráfico ver o intervalo de tempo. De 20 para 23, que a velocidade V1 cai para V2, ou seja, o intervalo de tempo de 3 segundos. Ok? Então fazendo a conta, né? Joga esse 3 multiplicando lá, fica lá menos 3 oitavos. Do lado de cá você vai ficar com V2 menos 5 oitavos. Passou 5 oitavos lá, fica 5 oitavos positivo menos 3 oitavos, são 2 oitavos. 2 oitavos, se você simplificar, 2 por 2 dá 1, 8 por 2 dá 4. Essa velocidade V2 é exatamente 1 quarto
de metros por segundo. Então vamos voltar no gráfico. Então ele chegou aqui com velocidade V1 de 5/8 e ela cai para 1/4 de metros por segundo. A velocidade está diminuindo. Tranquilo? Agora eu consigo calcular a resposta. Agora eu consigo calcular o que ele está me pedindo. A variação da quantidade de movimento da moto entre 23 e 25. Em 23 eu conheço a velocidade, acabei de calcular. Em 25 eu já disse, a velocidade é zero. Em 25 a velocidade é zero. E em 22, desculpa, e em 23 a velocidade acabamos de calcular é 1/4. Então a gente fecha o exercício agora aqui. Então agora a gente calcula o que o exercício está pedindo. A variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final, que esse final é lá em 25 segundos, ok? Menos a quantidade de movimento inicial que ele quer em 23 segundos, tá? Só que em 25 segundos, conforme eu já mostrei lá para vocês, a velocidade é zero, então essa quantidade de movimento aqui é zero, tá? Então como é que fica esta variação? A variação da quantidade de movimento vai dar menos a quantidade de movimento que eu tenho no instante 23, que é a massa vezes aquela velocidade que nós calculamos, que a gente chamou de V2. Essa variação na quantidade de movimento é menos, a massa é 160 kg, lembra? E V2, acabamos de calcular, ela é 1/4 essa velocidade. Feita essa continha, a variação da quantidade de movimento vai dar menos 160 dividido por 4, também é conhecido como 40. O que eu estou usando aqui? Quilograma para massa, tá? A massa está em quilograma. E estou usando metros por segundo para velocidade, então estou em quilograma metros por segundo. Esta é a solução da questão. Curte, compartilhe, me ajuda, se inscreva no canal, eu vou te ajudando, o canal vai crescendo, eu vou ajudando vocês e mais gente que precisa. Tá legal? Valeu, galera, obrigado e até a próxima.